Olá, boa noite. Essa aula nós vamos falar sobre as micoses superficiais. Ela está sendo produzida e dirigida pelos discentes do quarto período de enfermagem da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Bem, então o que é micoses? Os fungos, estão na nossa microbiota normal. Então, as micoses, elas são caracterizadas pela proliferação exagerada dos fungos. E, por conta disso, vão causar infecções, que são as conhecidas micoses. Essas micoses, elas vão ser influenciadas também por uma queda da resposta do sistema imune, por alergias e consumo excessivo de açúcar. Bem, e quais os tipos de micoses? A gente tem três. Eu coloquei aqui a nível de conhecimento. Bom, a gente tem a subcutânea, que é a mais profunda delas, que vai atingir tanto a derme, tecido subcutâneo, músculo e tecido conjuntivo. A gente tem também as cutâneas, que vão atingir as camadas profundas da epiderme e seus anexos, e as superficiais, que é as que a gente vai tratar nessa aula, que vai, como o nome já diz, né, vai ser a contaminação da parte mais externa da epiderme. E dessas superficiais, a gente tem algumas infecções que vão ser tratadas logo mais. A pteríase vesicolor, piedra negra, piedra branca e tinea nigra. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Vamos iniciar falando da ptiríase versicolor. A ptiríase versicolor é também conhecida como tinea versicolor, dermatomicose furfurácea e tinea flava. E é conhecido popularmente como pano branco. É uma micose, ou seja, causada por um fungo, é superficial, benigna e crônica. É benigna porque ela não evolui para úlceras, porque esse fungo ele coloniza o extrato córneo mais superficial da pele. Então, é uma doença, né, caracterizada por mudança de pigmentação da pele devido à colonização do extrato córneo por um fungo. Não é contagiosa. Com relação à epidemiologia, o habitat é encontrado no mundo todo, tem maior prevalência nos trópicos por conta da umidade, que, né, esse fungo, quando está em ambiente úmido, ele se prolifera com mais rapidez. Em certos ambientes tropicais, ela pode afetar 60% da população, até 60%. Pensava-se numa doença pós-puberal. Por que pós-puberal? Porque, né, nessa época da puberdade, com alterações hormonais, a pele, o organismo, ele produz mais sebo. E aí, esse fungo, ele é lipofílico. Então, ele tem atração, né, por peles mais gordurosas. E aí, pensava-se só que ela era uma doença pós-puberal. Mas, recentemente, alguns artigos e alguns estudos evidenciaram também que a ptiríase versicolor não é incomum em crianças. Como nós podemos observar na foto, tem uma criança aí, e geralmente em crianças, o pano branco, né, a ptiríase versicolor, é mais na face. Coloniza a pele do couro cabeludo e tronco na infância e vida adulta. Com relação ao agente etiológico, é um complexo Malassezia furfo, né? Esse fungo, ele faz parte da nossa flora normal da pele, então ele encontra-se, né, em todos nós, principalmente no couro cabeludo e no tronco. Ele é lipofílico, ele afeta predominantemente locais ricos em glândulas sebáceas, associada a doenças como dermatite seborreica, onicomicose e infecções sistêmicas. Com relação à sua morfologia, a gente pode observar na imagem que ele apresenta ele é polimórfico, então ele apresenta várias formas. Ele pode ser encontrado em forma de levedura, essa levedura pode ser mais oval ou arredondada, e também em forma de hifas septadas, curtas e com poucas ramificações. E é importante a gente saber também que em vida parasitária, ele pode ser encontrado em forma de levedura e hifas septadas. E em vida saprofítica de colonização, ele só vai estar em forma de levedura.
A malacésia fufu está associada a outras condições, como já foi falado, como a dermatite seborreica. Esse fungo se encontra na pele e no couro cabeludo, como já foi falado, porque ele se nutre dos ácidos graxos e do sebo e da epiderme queratinizada. O desenvolvimento da pitiríase vesicolo pode estar relacionado à imunidade celular deprimida. Os linfócitos de pessoas com essa condição parecem migrar menos, então ocorre a menor migração de leucócitos. Esse processo de lipoperoxidação produzido pelo Pityrosporum poderia ser responsável pela aparência clínica da hipopigmentação da pele lesada. Ocorre vários danos aos melanócitos da pessoa com essa condição, variando de melanossomas e mitocôndrias alteradas até a degeneração desses melanócitos. Esses ácidos dicarboxílicos podem estar causando os efeitos citotóxicos. O dano aos melanócitos explica por que a repigmentação dessa lesão pode demandar variável períodos de tempo, que pode ser de anos até meses. Outra explicação é o fato de as escamas da pitiríase vesicolo impedirem essa repigmentação. Então, as lesões de pitiríase vesicolo, elas são máculas, que são lesões que apresentam uma alteração na sua cor. A parte superior do tronco, dos braços e do tórax são as mais afetadas. Essas manchas são irregulares e podem ser despigmentadas ou hiperpigmentadas. Elas podem se juntar e podem também ser cobertas por escama fina. O hospedeiro, geralmente, não tem reações e as lesões são assintomáticas, mas ocorre em alguns casos graves o prurido. Bom, pessoal, falando um pouco mais agora sobre o diagnóstico, ele é feito geralmente apenas pelo exame clínico. E diante disso, é evidente que é preciso observar essa distribuição característica dessa infecção, que ocorre em grande proporção no tronco, pescoço e extremidades. Aí eu coloquei uma imagem para vocês terem uma melhor visualização de como isso é caracterizado na pessoa que tem essa infecção. Um outro instrumento, aliás, o primeiro instrumento utilizado aqui, que é grandemente usado pelos dermatologistas, ele vai auxiliar, que é a lâmpada de Wood, ele vai auxiliar na identificação de lesões na pele, e dentre elas está a lesão de pitiríase. Elas vão se apresentar de forma característica. Aí, quando essa infecção ela é positiva para essa infecção, é possível constatar que é uma fluorescência amarelo-ouro, que se deve provavelmente à excreção de porfirinas, que são metabólitos dos fungos. Eu coloquei aí um exemplo para vocês verem de como isso vai se apresentar a partir desse instrumento. Aí é um dorso do paciente que é portador dessa infecção, e é possível ver que a luz de Wood apresenta fluorescência amarelo prateado nas lesões que estão ativas. Bem, uma outra maneira de diagnosticar essa infecção é através do exame micológico direto ou sinal de Porto. O exame micológico direto acontece por raspado da pele de forma bem superficial, só para tirar as camadas superficiais
de queratina, que vão ser analisadas. Já o sinal de Porto, ele é através da utilização de uma fita durex transparente, que vai ser colocada sobre a pele do paciente, e depois vai ser retirada e unida numa lâmina e corada para poder ser identificada. Então, a partir disso, o que vai ser observado no microscópio? Então, a gente vai ver as células de leveduriformes, que são essas que lembram cacho de uva, como está aí na imagem, e também fragmentos pseudoífas curtos e grossos, que são os que estão descendo a partir desses cachos. E como acontece o tratamento? Esse tratamento ele vai acontecer a partir de agentes tópicos e agentes sistêmicos. Os tópicos, dentre os que o que é mais utilizado é o sulfeto de selênio, 2,5% a 5%, que é na forma de shampoo, e ele é usado uma vez ao dia, e o tratamento dura de 7 a 14 dias. Dependendo da gravidade e da resposta do paciente, esse tratamento pode aumentar de período até ter um período indeterminado. Quanto aos agentes sistêmicos, a gente tem a cetoconazol, que é preconizado que deve se tomar 200 miligramas por dia durante 10 dias, que é o total do período do tratamento. E esse medicamento tem uma taxa de cura altíssima, de 9% até 100%. E ele foi comprovado que tem um risco de hepatotoxicidade dentre 1 a cada 500 mil pacientes. Outro medicamento utilizado é o fluconazol, que o indicado é 150 miligramas por semana, e o tratamento dura 3 semanas no total. Outro meio de se combater essa infecção é o itraconazol, que ele é indicado aí, tá a indicação que é 200 miligramas por dia, que vai durar 1 semana o tratamento. Quando esse medicamento é usado de forma prolongada, ou seja, por mais de 7 dias, ele vai causar efeitos gastrointestinais indesejáveis. Além disso, em alguns pacientes, mas é uma coisa rara, ele pode causar também cefaleia, náusea e dor abdominal. Além disso, eu não coloquei aí no slide, mas quero abrir um parênteses importante sobre a terbinafina, que é usado para infecções fúngicas, só que esse medicamento na forma oral, ele não apresenta resposta contra a pitiríase zicolor. Já na versão tópica desse medicamento, ele vai produzir resposta, sim, positiva contra a Malassezia furfur. Bom, a gente vai falar agora da piedra negra. A palavra piedra significa pedra, né? E vai ser utilizada para designar as duas formas clínicas dessa infecção. Superficial, que vai ser a piedra negra, e a piedra branca, que são causadas pela pedra ortai. E também é conhecida como tricomiose nodosa. É uma infecção fúngica de haste de cabelo e é considerada uma micose superficial e assintomática, caracterizada pelo crescimento de fungos que vão formar nódulos na parte externa mesmo da haste do cabelo. Morfologicamente, ela vai se apresentar constituída de ínfas pigmentadas compactas e artroconídeos e esporos sexuados. Esses ascosporos é a estrutura de reprodução do fungo, que são contidos em ascos. O quadro clínico, ela vai se aparentar com o aparecimento de nódulos endurecidos e bem aderentes. Vai ocorrer mais normalmente nos cabelos, na região frontal, mas já vieram casos de também aparecer na barba, no bigode e em pelos da região pubiana. A epidemiologia dessa doença, ela ocorre mais em regiões tropicais, vai cometer ambos os sexos e também pode ser observada em qualquer idade. Seu diagnóstico se dá pelo exame micológico direto do parasita, para fechar o diagnóstico, e a espécie fúngica também pode ser
determinada pelo meio de cultura para fungos. Aí nas imagens a gente consegue observar ela mais microscopicamente, nessa imagem aqui amarelada, e ali há uma visão mais a olho nu mesmo, na haste do cabelo. Bem, falando um pouco da piedra branca, ela vai ser uma infecção fúngica mais frequente também em climas tropicais. Ela vai ser mais comum na América do Sul, na África e no sudoeste dos Estados Unidos. Ela vai ter uma predileção por crianças e adultos jovens, principalmente mulheres, podendo também acometer pele e cabelo. Ao todo, vão ser 6 espécies de trichósporo que já são reconhecidas como agentes etiológicos da piedra branca. Nós vamos ter o azarre, ovoides, inque, mucoides, asteroides e cutâneo. E vale ressaltar uma observaçãozinha com relação ao fungo Candida o fungo Candida parapsilosis, que é uma outra espécie que também tem sido implicada na piedra branca. Ela vai poder surgir tanto associada a alguma espécie de trichósporo, quanto também sendo um causador isolado. Falando um pouquinho da transmissão, o modo ainda não está muito claro. O que se sabe, então, é que essas espécies de fungo, elas podem ser encontradas em vários locais do ambiente, por exemplo, no solo, na água, em vegetais, superfície do corpo humano, e também ela já foi descrita em cavalos, macacos e cães. Porém, é possível observar também que há uma contaminação de outros membros da mesma família, o que sugere que o contato próximo de indivíduos infectados também é um papel, né, um fator importante com relação à transmissão. E como é que vai acontecer, vai se desenvolver essa infecção? Primeiramente, vai haver o contato com o fungo, e esse mesmo fungo vai se aderir ao fio do cabelo, vai crescer circundando, né, esse fio, até ele formar um pequeno nódulo. E esse nódulo vai amadurecer, ele vai se tornar mais compacto, mais duro, como se ele tivesse petrificado. Falando um pouquinho dos sintomas, a piedra branca é uma doença praticamente assintomática. Ela não vai causar nem dor, nem coceira, e muito menos lesão na pele. Contudo, aqueles fios que são gravemente afetados, eles podem se tornar mais frágeis e vai resultar na quebra de cabelo. Então, é possível também que um único fio, ele tenha vários nódulos, que vão ser inicialmente palpáveis e pouco visíveis, e com o tempo eles vão se tornar bem visíveis e um pouco mais firmes. Outra questão com relação à característica da doença é que qualquer área do pelo pode ser afetada, inclusive couro cabeludo, axila, área genital, barba, sobrancelhas, cílios e até mesmo bigode. Existe uma observação porque é possível haver uma confusão com relação à piedra branca, à lêndia e caspa. Elas, de longe, podem parecer muito próximas ou mesmo semelhantes. Porém, se for examinar de perto, é possível ver uma distinção muito grande. Como vocês podem ver na primeira imagem, a lêndia, ela vai ficar aderida ao fio de forma lateralizada, enquanto o fungo da piedra branca, ele circunda o fio completo, como se ele fosse uma bainha, né? E com relação à caspa, elas são mais pequenas, descamações, elas vão ser mais moles, serão facilmente removidas, e elas podem ficar inseridas em vários fios ao mesmo tempo, que é totalmente ao contrário do fungo. Falando um pouco do diagnóstico, ele é feito por um dermatologista através de exame físico dos cabelos acometidos e também uma avaliação microscópica dos nódulos. E, havendo dúvidas, pode ser enviado o fio contaminado para ser feita a cultura, onde vai ser confirmado o crescimento de alguma espécie de trichósporo. Para tratamento, nós temos o tratamento farmacológico, que é o mais escolhido pelas pessoas, mais optado. E ele tem o intuito de melhorar a aparência, reduzir a quebra do fio, né, de cabelo, e também diminuir o risco de transmissão para outras pessoas que moram próximos.
O tratamento vai consistir no shampoo de cetoconazol 3 vezes por semana durante 2 meses, ou então o itraconazol de forma oral por 1 a 2 meses, numa quantidade de 100 miligramas, 1 ou 2 vezes no dia para adultos, sendo crianças a dose de 5 miligramas por dia. Nesse processo do tratamento, é importante que a pessoa evite a umidade prolongada do cabelo, por exemplo, deve-se evitar amarrar o cabelo molhado, então assim que lavar, buscar secar o cabelo. O tratamento com shampoo e com comprimidos juntos, eles são mais eficazes do que se usado de forma isolada. E, além disso, existe outra opção, que é a raspagem ou o corte de cabelo bem curto, para poder eliminar o fungo, só que é uma opção menos aderida pelas pessoas. Agora nós vamos falar um pouco sobre a tínia nigra. A tínia nigra é uma micose superficial rara causada pelo fungo Phionellomaces wernicke, que apresenta como importante característica a presença do pigmento melanina nos seus esporos e conídeos. É um fungo de coloração escuro, descrito em 1921 pela primeira vez por Parreiras Horta. Com relação à epidemiologia, é encontrado nas Américas, África e Ásia, sendo seu habitat natural ambientes com alta concentração de sal, como, por exemplo, a areia da praia. Com relação à sua transmissão, acredita-se que seja transmitido através do contato com a pele erosada. Quanto à sua clínica, os sinais são manchas de coloração parda, negra ou quase negra, com margens pouco elevadas e descamativas. Não é comum a presença de prurido e essas manchas são localizadas principalmente na palma das mãos e planta dos pés, podendo sim se manifestar em outras partes do corpo, o que não é tão comum. O diagnóstico é feito por meio da raspagem da lesão para exame laboratorial e análise da cultura. O tratamento consiste basicamente na remoção do micro-organismo, feito por meio do uso de ceratolíticos associados a antifúngicos. Aqui estão as referências que nós utilizamos e obrigada pela atenção.